Bom, atendendo a pedidos aí, eu acabei falando sobre taxa dinâmica em um dos vídeos ou em todos eles, né? E hoje eu vou explicar essa taxa dinâmica. Eu só acho que não criem expectativas da taxa dinâmica, porque já tem um erro no próprio, não é um erro, né? Mas já tem um pequeno mal entendido no próprio nome da definição da taxa, né? Então, se vocês quiserem procurar literatura a respeito que não é muito profunda, é até meio vaga, assim, vocês vão encontrar muita coisa da taxa estática, né? E no idioma inglês, SCR, né? Static Compression Ratio, ou DCR, Dynamic Compression Ratio. Essa taxa dinâmica, ela fala que ela é dinâmica, mas na verdade o conceito é bem simples. Quem já sabe calcular a taxa do motor, eu vou explicar mais ou menos por alto aqui, a taxa estática, é o mesmo princípio, só que ele considera no momento de fechamento da válvula de admissão, tá? Então com isso, a excursão do pistão, né, os ângulos em graus que o pistão tem para comprimir a mistura se tornam menores, o curso se torna menor, é como se fosse um motor de menor curso, tá? Então os valores, né, que se vai encontrar valor bem mais baixo que o valor da taxa estática, e existe um pouco de meio que no limbo assim, as informações. Alguns falam que de 7,5 a 8,5 é um valor seguro para gasolina, outros já falam que 8,5 a 9 é o ideal para gasolina de alta octanagem. Álcool, então, putz, encontrei algumas coisas, mas assim, nada muito assim, concreto, tá? Então, a taxa estática, ou a taxa dinâmica, desculpa, vocês vão ver que ela é mais uma forma de enxergar o funcionamento do motor, mas no momento que a gente está fazendo os cálculos, o motor está parado, né? E o motor ele tem várias outras variáveis que vão modificar na medida que o motor está funcionando, que vão ser modificadas, que não dá para a gente falar, puta, essa taxa dinâmica é ela que vai reger o comportamento do motor, e vocês vão entender por quê, tá? O primeiro ponto a se considerar é a taxa de compressão do motor. Então vamos relembrar aqui como que é calculado a taxa de compressão do motor, né? Então taxa, pode ficar longe mesmo, X? Taxa de compressão. Minha letra aqui é horrorosa, mas vamos lá. Então a gente tem aqui as válvulas, tá? Então tem o cabeçote aqui, o cilindro, aqui. Então a gente vai ter aqui o válvula de admissão, né? Aqui a válvula de escape, duto de admissão, duto do escape. A gente vai ter aqui um volume, tá? Então, considerando que o motor aqui está em PMS, então a gente vai ter um volume aqui, tá? Vou chamar esse volume aqui de V1, tá? E tem quando o pistão estiver embaixo, tá? Então vou colocar a válvula aqui, também a mesma coisa. Então, quando o pistão estiver, opa! Fazendo correndo aqui. Então a gente tem V1 e aqui V2. Como que vai ser a taxa? Da cor aqui. A taxa vai ser V1 mais V2 sobre V1. Essa é a taxa de compressão do motor, tá? Então, o que é essa taxa V1 aqui, esse volume V1 aqui, ele é composto pelo quê? A gente tem que cubicar o cabeçote, então colocar o cabeçote aí de ponta cabeça, vocês já viram em outros vídeos meus, ver o quanto que tem esse volume aqui, né? Quanto que coube em cc, e também o volume da junta, que vai uma juntazinha, né? Então, tem essa distância aqui. Então, V1, ele é composto pelo volume do cabeçote mais o volume da junta, tá? Então, beleza.
Então, este volume mais todo esse volume, que é quando o pistão está embaixo, tá? E como que a gente calcula esse volume? O curso, né, vezes o diâmetro ao quadrado, volume, tá? Então, diâmetro ao quadrado. A área do pistão, né, que é π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, vezes o curso, vai dar o volume 2. Volume 2 mais o volume 1 sobre V1 vai dar a taxa de compressão do motor, tá? Então aqui a gente vai encontrar os valores conhecidos aí que a gente vê de 10 para 1, 12 para 1, 9 para 1 e assim por diante, tá? Então falei bem rápido aqui só para entender aí o conceito, né? A taxa dinâmica é a mesma coisa, só que ela vai considerar no momento que a válvula está fechada. Então a válvula de admissão vai abrir, o pistão vai descer, vai promover o enchimento do cilindro e quando ele começar a subir, aí, dependendo do comando, ele vai fechar a válvula de admissão, aí sim que a gente começa a comprimir a mistura que o pistão admitiu. Então o conceito de taxa dinâmica é calcular essa nova taxa a partir do momento que o pistão que o motor fechou a válvula de admissão. Então eu vou colocar aqui de novo o mesmo desenho. Então o que vai acontecer aqui? Vou tentar fazer grande aqui, vou fazer só o bloco. Tá? Então aqui vamos considerar o PMI. Então ele desceu, chegou em PMI, ponto morto inferior. Quando ele começar a subir de novo, a gente vai ter aqui, não, vermelho não, vou fazer azul. Então ele admitiu, desceu em PMI, a válvula ainda está aberta. Não é melhor colocar, né? A válvula está aberta aqui. Aqui a válvula está fechada. Melhorou, né? Então aqui está entrando ar, né? Está admitindo ar aqui, está passando, beleza? Está encheu o cilindro, ele está começando a subir. Nessa posição X que eu citei aqui, é que a válvula vai retornar para a sua posição de origem, né? Vai assentar aqui. E aí sim eu tenho esse novo volume, que é esse volume aqui que eu vou colocar em preto aqui, ó. A partir daqui, ó, tá? Então eu vou chamar aqui de VD, volume dinâmico, embora não tenha nada de dinâmico, porque nós estamos falando com o motor parado, né? Então, percebam que este volume é menor do que o volume quando ele estava em PMI, tá? Que quando a gente calcula a taxa estática. E aí, o conceito é o mesmo de calcular, né? Então, eu vou chamar isso aqui de VDC. Então, qual que vai ser a taxa aí? A dinâmica. DCR vai ser VDC mais VD sobre VDC, sendo que VDC é o volume do cabeçote mais o volume da junta, igual no cálculo da taxa estática, tá? Nessa hora, o volume aqui foi menor, porque a válvula fechou depois, então é como se o curso fosse menor, né? Então, o que vai acontecer com esses números? Nós vamos encontrar números aí de 7.5 para 1, 8.5 para 1, 9 para 1 e por aí, né? E daí para menos, né? Meio difícil porque o volume diminuiu, tá? E como é que eu vou achar essa posição? Aí que realmente vem a parte que é um pouco mais complicada. Se você tiver o motor aberto, basta você posicionar ele onde a válvula efetivamente está fechada, a válvula de admissão. E como que eu vou saber isso daí? Também eu vou explicar. Mas você tem umas regrinhas e você pode vir medir aqui a altura, tá? Então a gente vai encontrar aqui por volta, deixa eu pegar o paquímetro aqui
profundidade. Então nós vamos medir aqui. Coloquei aqui, nesse caso esse motor está por volta de 60 graus, já vou explicar o porquê. Ó, deu por volta aí de 61, 62 milímetros mais ou menos, tá? Então eu poderia, tem que descontar logicamente o quanto que ele desce aqui no deck, né? Quando ele está em PMS. Então eu poderia usar essa dimensão, tá? Então o curso do motor desse daqui original sem mexer, ele é 76.2. No caso aqui, eu estou com por volta de 60 milímetros, tá? Então eu teria que entrar nessa nova conta do volume aqui, o volume de 60 milímetros, né? Para quem não lembra aqui o cálculo, né? Que eu falei, mas de repente, né? Como que vai ser o VDC? Tá, o VD, desculpa. VD vai ser a área do pistão, né? Vezes π sobre 4, ou diâmetro, caramba, que vai ser a área. Diâmetro ao quadrado, né? Pi sobre 4, vezes o curso, tá? Então isso vai me dar o volume, esse volume do pistão, do deslocamento do pistão aqui, nesse ponto. E aí sim, nessa hora aqui, esse curso, ele seria essa posição X, tá? Então no caso ali, eu vi que é por volta de 60 milímetros contra o 76,2 que a gente usa quando vai calcular a taxa estática. Para determinar então essa posição sem precisar abrir o motor, existe uma fórmula, tá? Essa fórmula aqui é um pouco mais chatinha. Então demanda um pouquinho só de trigonometria aí, mas ele é curso sobre 2 mais o tamanho da biela, então a biela ela tem sim importância. Curso sobre 2 cosseno de θ menos, não vai, cadê aqui? Raiz da tamanho da biela ao quadrado menos curso sobre 2 seno de θ ao quadrado, tá? Então essa é a fórmula inteira, só para determinar em que ângulo, o ângulo vai ser o ângulo que o virabrequim está. Então no caso aqui, 180 menos os 60 graus, né? 60 graus depois do PMI. Então 180 menos esse cara vai dar 120, então o ângulo aqui seria 120 graus, tá? O C, que é o curso, no motor original, 76,2. O tamanho da biela, no caso aqui do Opala, do 4 cilindros, ele usa uma biela de 6, então 152,4 milímetros, tá? Então com esses números aqui, eu já consigo determinar aí, se vocês resolverem essa equação, vocês vão encontrar aí por volta de 61 milímetros, que foi o que a gente já viu aqui também no paquímetro de profundidade. Então, só ver o foco aí direitinho, Xpita, depois, para quem quiser fazer as contas aí, tá aí, esse é o jeito de achar o deslocamento do pistão em uma determinada posição em graus do virabrequim, tá? Então, nós vamos encontrar com esses números, né, para esse motor em particular, nós vamos encontrar aí por volta de 9 para 1, tá? 9, 8,8 para 1. Então, depois vocês podem resolver aí, eu só não vou ficar resolvendo isso daqui, senão fica maçante, muita gente não gosta de conta, de matemática, então vai ficar chato pra caramba. Mas vocês vão ver que eu vou encontrar aqui números por volta de 8,8 a 9 para 1, e aí que entra aquela questão de ter documentação muito vaga, né, na internet, em alguns livros também. O David Wizard fala bastante sobre isso, é um cara que vale a pena ler. E então esse dado não vale muito a pena, assim, sabe, a gente se dedicar tanto para ele. Por quê? Deixa eu ver se nesse desenho dá pra gente usar esse desenho. Até dá, mas vamos fazer um desenho novo. Eu vou comentar o porquê que a gente não dá pra gente seguir esse caminho, tá? Então eu vou fazer aqui de novo, tá? Caramba, os cachorros estão se matando, né?
Bom, no momento que eu vou fazer com o apagador aqui, ó, como se fosse o pistão aqui. Então comecei a descer aqui, tá? Tô admitindo o ar, tá? Então ele tá enchendo, tá promovendo o enchimento do cilindro. Chegou em PMI, vou colocar aqui, tava aqui, PMI, ele começa a subir, tá? E a válvula não fechou ainda, tá? Aí o que vai acontecer? Eu vou calcular a taxa quando a válvula fechar, beleza? É aqui, ó. Só que, olha só que coisa que vai acontecer. Eu tô admitindo que a eficiência desse enchimento, né, eficiência volumétrica, né, todo esse processo aqui, eu estou considerando uma eficiência volumétrica de 1, ou seja, o ar que está entrando aqui, ó, ele está descendo, tá, o pistão está enchendo, beleza, tal, chegou em PMI, e ele continua como se fosse ficar paradinho aqui, né, e aqui que eu vou começar a compressão porque fechou, tá, diminuir um pouquinho o volume e tal. E não é bem assim na prática. Na prática, no momento que eu estou funcionando ele num determinado RPM, eu tenho essa massa. Por que eu falo que massa, a mistura, ela tem energia? Porque ela tem peso, tem massa, né? Então a energia, massa de peso mesmo, a energia cinética desse conjunto aqui é massa vezes a velocidade do quadrado dividido por 2. Então todo esse cara que está aqui, esse ar que está aqui, essa mistura que está aqui, que vai entrar dentro do cilindro, se ela tem peso, ela tem energia, tá? E então ela tem inércia, tá? Então, o que vai acontecer? Quando o pistão estiver subindo, se ele estiver muito lento, o que ele começa a fazer? Ele começa a devolver essa mistura para poder estar dentro do ambiente dele aqui. Se estiver rápido demais, se ele estiver num RPM muito alto, isso daqui, como ele tem um peso tão grande, ele continua a estar enchendo. Tá? Então a eficiência volumétrica é outra, tá? Então a eficiência volumétrica ela vai variar de acordo com o RPM do motor. E nessa conta do cálculo da taxa dinâmica, a gente admitiu que a eficiência volumétrica é 1, tá? E não é o caso. Tá? Então o motor ele vai ter diferentes eficiências volumétricas para cada RPM. Tanto é que a curva de eficiência volumétrica de um motor, ela é mais ou menos assim, ó. Tá, então vou considerar ela aqui, beleza? E olha só que coisa legal, aqui RPM, né? Aqui o ponto máximo da eficiência e uma coisa bem legal é isso aqui, ó. Essa curva em vermelho é o torque e a verde eficiência volumétrica. Então a curva de torque de um motor, quando você vai no dinamômetro, ela é muito parecida com a eficiência volumétrica, tá? Então aonde eu tive o torque máximo, tá? Então vamos supor aqui, vou chutar aqui 4.000. Então se eu tive o torque máximo de um motor a 4.000, significa que ele tem a sua máxima eficiência volumétrica também nesse RPM, tá? Então todo o motor ele vai ter um ponto onde ele está, onde esse enchimento, né, está mais completo, tá tendendo a 1. Dificilmente o motor vai ter uma eficiência volumétrica, o motor de rua vai ter uma eficiência volumétrica próxima de 1, né? Então a gente tem motores modernos, né, que conseguem ter esses valores, mas ele numa rotação mais lenta ou passou do ponto de torque máximo, ele já começa a não promover mais esse enchimento, tá? Então ele começa a ter perdas, tal. E quais esses fatores que envolvem a eficiência volumétrica? Cabeçote, restrição no acelerador, né? no plate, seja da injeção ou no carburador, o formato da câmara. Então todos esses fatores eles vão entrar no jogo. Então vocês começam a ver que não é simplesmente eu vou taxar meu cabeçote aqui, eu vou melhorar o motor. Ou muita gente fala, potência, taxa é potência de graça, tal. Cara, tem que entrar um monte de fatores para você entender tudo isso, né? Tudo bem definido. Então precisa de um bom cabeçote, precisa ter velocidade, essas dimensões elas são calculadas. Então perceba que o motor não é simplesmente eu vou pôr um comandão, vou pôr taxa e tá tudo bem, né? Não é bem assim. Então a gente procura equalizar todo o projeto para poder ter aí um motor saudável.
Esse motor, no caso aqui, eu adiantei ele mais ainda, né? Depois quem está acompanhando nas partes aí, vai ver que eu adiantei mais um pouquinho. Então eu sacrifiquei o fechamento da admissão, tá? Que é o evento mais importante do motor. O motor tem 4 eventos, né? Abertura da válvula de emissão, fechamento da válvula de emissão, abertura da válvula de escape, fechamento da válvula de escape. Esses são chamados eventos. O evento mais importante para o motor é o fechamento, o ponto de fechamento da válvula de emissão. Esse é o cara onde o motor reage mais. Então, levar esse ponto para um determinado grau, para cima ou para baixo, o motor reage mais. Obviamente, com um comando único, a gente está amarrado a trazer. Quando você mexe nesse ponto, quando você adianta, por exemplo, um comando, você mexe em todos os outros eventos, né? Quando você tem duplo comando, aí você começa a brincar. Quando você tem comando variável, dá para brincar muito mais. Então você começa a ter um motor mais elástico. Então é difícil, por isso que muita gente, eu quero pôr um comandão 278 e quero andar na rua de boa. Não vai conseguir, né? Lógico, você vai ter que tolerar certas coisas porque você vai ter perdas, né? Então você vai focar mais ele para um ambiente de competição e na rua ele vai ser ruim, né? Percebe que até esse comando que eu estou usando tem bastante overlap, vai dar bastante reversão, vai ter uma marcha lenta suja, vai ter pouco vácuo. Então tudo isso porque eu estou tentando fazer ele girar um pouco mais do que o normal. Lembrando que esse motor ele foi concebido para girar, a sua potência máxima é por volta dos 4.000, né? 4.200, né? Algumas literaturas falam que ele tem potência 5.000. Mas enfim, eu estou querendo levar isso daqui para 6.500, que já é uma proeza, porque o cabeçote tem que estar muito bom, né? Eu fiz um bom cabeçote, é muito bom para ele, né? Para esse projeto. Então, porque tem que ter bastante fluxo para promover todo esse enchimento, para ter uma eficiência volumétrica melhor. E aí sim, todas essas coisas entrarem em tudo isso que eu expliquei de uma forma muito rápida. Veja, esses conceitos, me desculpem até se eu estou errando em alguns detalhes aqui, que eu estou tentando falar conceitos para a gente estudar em mais de 6 meses, eu estou tentando fazer isso em 15 minutos, 10 minutos. Então, fica difícil falar tanto conceito mecânico em uma coisa só. Isso com calma, se vocês estudarem e tal, vocês vão ver que tem coerência e vai ficar louco, assim como é o meu dia a dia aqui, que é ficar louco também, tá? Então, linhas de pesquisa aí que vocês podem pesquisar no Google, né? Então, DCR, tá? SCR, tá? Intake Valve Open, Intake Valve Close, IVC, tá? Todas essas siglas, né? Vocês coloquem no Google que vocês vão encontrar bastante coisa, mais completa do que eu estou falando, obviamente, aqui. E na frente põe engine, né? E motor. Senão vocês vão encontrar remédio, perfume, essas coisas todas. Então, na hora de pesquisar, DCR Engine, SR Engine, IVC Engine, isso aqui é Intake Valve Close, isso aqui é o evento mais importante que eu falei, o fechamento da válvula de admissão. Então, eu acho que é isso, né? Como eu falei, muito conceito para se falar rápido, talvez ficou chato, talvez eu falei mais do que devia, mas é isso. Eu queria que vocês entendessem tudo isso aí, que tudo isso tem que estar na cabeça do preparador quando ele vai montar um motorzinho desse, que é motorzinho mesmo, tadinho, ele não vai... Coitado, quando ele for gerar os seus... Se passar dos 100 cavalos aí, espero que passe, né? Tudo isso vai estar em jogo, tá? Então, tudo isso que nós falamos aqui, tudo isso que a gente combinou, cava, não sei o que. Então, é colisão, é interferência, é geometria, são fenômenos de transportes, né? Mecânica dos fluidos, enfim. Tem um monte de coisa a se considerar aqui e a gente não pode resumir na troca de um comando ou na colocação ou não de mais taxa, né? Tem que estudar e testar muita coisa, não tem jeito. Eu falei que, antes de encerrar, daqui a pouco eu explico como é que eu cheguei nesse 120 graus, né, que é esse cara aqui, e não expliquei, né, então vamos lá, vamos pegar aqui, né, vamos fazer aqui. Não é esse comando, tá, antes que alguém fale, mas não era esses números, tal, eu vou fazer aqui um comando hipotético, só vou fazer o fechamento da admissão igual a posição que está agora, tá? Então, quando a gente faz o degree do comando aí, ver se eu consigo fazer uma circunferência. Então, quando a gente faz, o diagrama é esse,
várias vezes aqui, eu já fiz acho que uns 2 ou 3 vídeos eu fazendo esse degree do comando, essa leitura do comando. Então, acha o PMS, aí põe esse dispositivo. Uma coisa muito importante, mostra aqui, X. No caso do Opala, muita gente usa o artifício de colocar o relógio comparador na vareta aqui, tá? Então, cuidado com essa inclinação da vareta, se certifica que ela não vai se mexer para vocês não terem uma leitura errada. O ideal, tá? Não vou falar que o certo ou errado, o ideal é fazer como eu fiz aqui, ó. Coloquei um tucho, uma chapinha, e aí eu consigo pegar esse movimento certinho, né? Perpendicular aí ao contato do comando e também o tucho está na posição. Então, evite usar a vareta, que você põe aqui a vareta, ó, ela faz isso daqui, ó, né? Ela trabalha dentro dessa passagem aqui, tá? Então, você vai pôr o relógio comparador aqui, coloquei direitinho. Na medida que ela vai subindo, ela vai mudando, essa geometria pode dar alguma diferença, né? Se você quer fazer um negócio bem preciso, sugiro essa construção aí. Mostrou aí, o pessoal faz aí e boa, tá? Enfim, aí eu fui lá e fiz todo o degree do comando aqui, né? Então, a válvula de admissão abriu antes, fechou depois, aí o escape abriu antes do PMI, fechou depois aqui. Então vamos falar aqui que o fechamento do escape foi 10 graus depois do PMS, tá? E a abertura do escape, vamos falar que foi 50 graus antes do PMI. Aqui depois do PMS. E a abertura da admissão foi, vamos falar que foi 10 graus também antes do PMS. E o fechamento da admissão, vamos falar que é 50, quanto que tinha dado aqui? Acho que era 50 graus, 49, vamos falar que é 50. 50 depois do PMI, tá? Aí então eu vou ter o lobby center da admissão, o lobby center do escape, e aí eu vou ter com esses dois o lobby separation, que esse sim é o tal do 105, 107, 109 e tal. Então esse daqui são as medições que a gente encontra. Como eu falei, já fiz vídeos disso, então se a gente ficar repetindo aqui, depois eu sugiro que vocês procurem lá. Todas essas medições, elas são feitas então ET 0,050 polegadas, que é 1,27 milímetros. Já expliquei também, isso daqui é uma convenção da gente ler e poder comparar todos os comandos aí de um jeito americano de se medir, né? Então isso é uma convenção. Para o cálculo da taxa dinâmica, aquele 120 graus lá que vocês lembram, ele tem que estar, ele não pode ser a ponto 0,50, eu não posso colocar esse número aqui. Por quê? Eu tenho ainda a 1,27 milímetros da válvula estar se abrindo ou estar se fechando, tá? Que é como eu falei, é uma convenção. Então eu precisava da duração de venda, mas eu não conheço os dados técnicos desse comando e também não posso confiar na informação do fabricante. Então eu preciso dimensionar. Como é que eu vou chegar nesse valor? Também nas literaturas de DCR, né, que é Dynamic Compression Ratio, comenta-se que eu tenho que considerar, na verdade, a rampa de silêncio para comandos para tuchos mecânicos, mais 4 a 6 milésimos de polegada, tá? Aí vai falar, pô, que loucura é essa, né? Vamos lá, vamos de novo a conceito, tá? Então, quando eu tenho o log do comando, aqui eu tenho o círculo base, e aqui eu tenho a rampa de silêncio, tá? Vou chamar de B aqui, o mesmo B aqui, aqui vou chamar de C, que é o círculo base, e aqui eu tenho a rampa de aceleração ou de subida e rampa de desaceleração, de descida, e aqui o ponto máximo, sei lá. O que importa pra gente é esse cara aqui. Então a rampa de silêncio,
ela é uma área do perfil projetada exatamente para eu deixar a folga do tucho, tá? Então o tucho, ele vai estar trabalhando aqui, né? E é ele que vai ter essa folga, essa área aqui é projetada, tá? Então por isso que tem a diferença para comandos de tucho mecânicos e comandos de tucho hidráulico. O tucho hidráulico não tem a rampa de silêncio, assim que termina o círculo base já entra na rampa de aceleração aí, de subida, né? Então esse cara aqui eu preciso descontar, né? E como é que eu sei quando que é ou não a rampa de silêncio? Eu não tenho esses dados. Olha que legal, na rampa de silêncio a progressão aqui, né, ela é proporcional. Então se a gente fizer um gráfico aqui de graus e milímetros, a gente vai ter uma coisa assim, uma equação de primeiro grau, tá? Então como é que eu fiz? Eu peguei esse comando e fui, no momento que ele começou a fazer a abertura da válvula, né? Então, a hora que começou a fazer, a hora que ele se mexeu o ponteiro lá, eu comecei a variar de 5 em 5 graus aqui. E eu variava de 5 graus e eu tinha um deslocamento em milímetros do tucho aqui, né, do meu relógio comparador. Aí deu 3 centésimos. Aí mais 5 graus, mais 3 centésimos. Mais 5 graus, mais 3 centésimos. Então, quer dizer, eu estou tendo uma progressão proporcional. Então eu ponho aqui 5 graus, 3 centésimos, 5 graus, 3 centésimos. Chega um ponto que isso aqui faz assim, ó. Ou seja, coloquei mais 5 graus e ele já deu um puta deslocamento. Por quê? Porque ele entrou nessa área aqui, tá? Então, à medida que eu fui colocando aqui, ó, dá até pra gente fazer aqui. Vem cá. Vem aqui. Tá? Então, ó, coloquei 5 graus a mais, né? Fui lá no disco, 5 graus, 3 centésimos. Mais 5 graus, 3 centésimos. Mais 5 graus, mais 3 centésimos. Opa, aqui 6, né? Aqui 0,09. Quando eu cheguei aqui, em 20 graus após que ele começou a se mexer, aqui já deu 0,25 milímetros, tá? Falei, pô, então já entrou nessa rampa aqui. Então, esse ponto, tá? Então, no ponto que começou, aí eu somei esses graus aqui, e aí eu sei que essa rampa de silêncio, inclusive, olha que legal, nessa rampa de silêncio, que deu aí por volta de 0,25, a hora que começou a subir, então entre 0,09, né? Aqui é 369. Vai ver. Opa! Pô, acho que vai sair aí uma gritaria do cachorro, mas ele prendeu a pata, mas tá tudo bem aqui, ó. Tá tudo certinho, ele prendeu a pata, eu fui correndo lá pra soltar. Bom, voltando, eu não sei nem onde eu pus minha caneta vermelha. Tá aqui as duas, ó, no banco. Tá aí. Bom, então, olha aqui que legal. No momento que eu fui vendo fazendo essa progressão, né? Então, ó, coloquei 5 graus, 10 graus, 15 graus e eu fui vendo que ia tendo um deslocamento proporcional, tá? Então sempre a razão era a mesma. No momento que essa razão deu um pulo, eu suponho, né, que ele entrou nessa rampa de aceleração, que aí é uma outra equação, tá? Então, quando chegou nesse valor de 0,25, eu não consigo afirmar com toda certeza, mas a partir do círculo base, a partir do momento que começou a mexer o meu ponteiro aqui do relógio comparador, até a hora que mudou de perfil, esse cara é a rampa do silêncio. E se a rampa de silêncio deu aí, a hora que começou a mudar, foi por volta na casa do 0,25, significa que o meu tucho vai ter a regulagem de válvulas lá em cima nessa área, tá? Então 0,25 milímetros vezes a relação de balancim, que aqui no caso eu estou usando 1,75, dá por volta de 0,44 milímetros. Isso significa que eu vou usar quanto de folga? 0,44 milímetros. A folga é uma construção do projeto, né, do projetista aqui do comando, tá? Então, voltando aqui, essa rampa de silêncio mais, tá? Que é o que eu encontrei na literatura. Então, rampa de silêncio mais 0,004 ou 0,005
6 polegadas é o deslocamento em graus da onde eu quero, que é o advertisement. Nossa senhora, sei lá se eu escrevi certo. Que é a duração de venda do comando, tá? E com isso eu encontrei a rampa de silêncio mais esse cara aqui, que era os 49 graus. Meio confuso, né? Mas os 50 graus, né? 50 graus mais a rampa de silêncio e mais de 0,004 a 0,005 polegadas, eu encontrei que esse número aqui é 60 graus. 180, que é metade da circunferência, menos os 60 graus, então significa que eu tô aqui mais ou menos, ó. Então vamos continuar aqui, ó. Então, fechamento da admissão a 0,00, vou colocar a média, né? 0,05, tá? Que é o advertisement. Então esse cara é 60 graus. É aqui que eu tô tendo o fechamento da admissão, é aqui 180 menos esse cara que veio, cadê? Esse cara aqui na fórmula, e é desse cara que eu cheguei nessa altura, nessa posição, para eu poder calcular o volume do pistão. Agora sim está completo. Aluna número 1, você viu ela sentada? Já tá. Mais uma correção aí, hein? Puxa vida, hein? Correria aqui não dá. É 4 milésimos, tá? Então é. Errei na casa aqui, ó. Tá? Antes que alguém reclame aí, ó. 0,004, tá? 0,006. E aqui então, coloquei um zero a mais aqui, ó. Vem mais perto aqui, senão não vão ver, X. Aqui, ó, é 0,005, que é a média dos dois. Polegadas, tá? Então é 5 milésimos de polegada. Quanto que vai dar isso? De 0,004 vai dar 1/10 de milímetro, tá? 0,006, mais ou menos, né? Tô arredondando aqui, 0,15 milímetros. Então, a média aqui, o meio dos dois aqui, tá? Então, 0,125 milímetros, mais a rampa de silêncio, que é 0,25. Então, por volta aí dos 0,37 milímetros, eu encontrei aí esse 60 graus, tá? Então, é esse cara aí que é a duração de venda. Não.